Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 81. Deixe-me adivinhar, a Central 46 deve ter garantido a sobrevivência de Takazuji, disse Masatsuki Aozaki confiantemente. Um combatente de nível de capitão, não há como os aristocratas simplesmente deixá-lo morrer. Não importava quantos rebeldes comuns perecessem, mas cada Shinigami da classe capitão perdido era um a mais. Hetsuno Ana assentiu, mas seu sorriso permaneceu inalterado. O pecador, Takazuji Hirofumi, conspirou para cometer traição e perturbar a ordem política. Ele tentou assassinar o terceiro oficial da 2ª divisão do Gotei 13. Seus crimes são hediondos. Ele foi condenado a 3.000 anos de prisão no ninho de larvas. Então o nome daquele cara é Takazuji Hirofumi. E ele realmente foi poupado. Mas Atsuki Aozaki murmurou para si mesmo, e de repente congelou quando sentiu que algo estava errado. Espera aí, ele vai ser enviado para o ninho das larvas? Com o nível de força de Takazuji Hirofumi, ele deveria ter sido confinado na grande prisão subterrânea central. Não é assim que funciona uma redução de sentença. Qualquer um saberia que o ninho das larvas está sob a jurisdição do clã Shin, a jurisdição dele. Eles estavam praticamente entregando a vida de Takazuji Hirofumi a ele. Em comparação, a grande prisão subterrânea central teria sido a opção mais segura. O ninho das larvas, no entanto, era um lugar perigoso. O clã Tsunayashiro perdeu o juízo? Perguntou Masatsuki Aozaki com uma expressão estranha. Ele não conseguia entender os motivos deles. À primeira vista, parecia que estavam protegendo Takazuji Hirofumi, mas na realidade, era como se estivessem jogando-o aos lobos. Jishiro Kitaki tossiu 2 vezes, parecendo um tanto sem graça enquanto dizia: Júnior, falar mal da nobreza pode fazer com que você seja executado por desrespeito. Eu sei, senpai. Mas Atsuki Aozaki dispensou-o com um gesto. Jishiro Kitaki deu um sorriso irônico e desamparado. Esse garoto era muito parecido com Shunsui Kiraku. Ouvi dizer que esta proposta veio de um homem sábio de nascimento nobre do Complexo Central 46, disse Hetsuno Ana, estreitando os olhos enquanto seu sorriso finalmente desaparecia. Jishiro Kitaki pareceu se lembrar de algo e comentou casualmente: pelo que eu vi, o relacionamento entre a família principal e a família secundária do clã Tsunayashiro tem sido tenso nos últimos anos. Ao ouvir suas palavras, Masatsuki Aozaki e Hetsuno Ana olharam para ele ao mesmo tempo. Ambos foram perspicazes o suficiente para entender sua implicação instantaneamente. Mas Atsuki Aozaki ficou pensando, mas se absteve de tirar conclusões precipitadas. Não que ele duvidasse de Jishiro Kitaki, mas, independentemente de quaisquer divisões entre as famílias principais e secundárias, eles ainda eram o clã Tsunayashiro. Quão ruins as coisas tinham chegado entre eles para chegarem tão longe? A prisão de Takazuji Hirofumi no ninho de larvas foi resultado de uma luta de poder dentro da família, ou foi simplesmente uma vingança pessoal entre parentes? Ele não tinha certeza. Talvez Takazuji Hirofumi tivesse feito algo para ofender a família principal, mas Atsuki Aozaki não pôde deixar de perguntar. Então, qual é a minha recompensa? Dinheiro ou uma promoção, provavelmente. Você derrotou um rebelde de nível capitão. Ser um terceiro assento já é uma posição bem baixa para essa conquista, respondeu Jishiro Kitaki. Hetsuno Ana balançou a cabeça e riu. Parabéns, terceiro assento Masatsuki. A partir de hoje, você é um nobre. Jishiro Kitaki. Masatsuki Aozaki. Os caras do clã Tsunayashiro estão loucos? O Noana Neezan, talvez você devesse verificar as cabeças deles. Eu matei o povo deles, e mesmo assim eles me fizeram um nobre. O que diabos está acontecendo na cabeça desses lunáticos? Mas Atsuki Aozaki riu. O Noana Neezan, você está brincando, certo? Os olhos de Jishiro Kitaki se arregalaram. Que tipo de endereço foi esse? Como você ousa brincar com ela daquele jeito? Hetsuno Ana, no entanto, não pareceu se importar. Ela sorriu e disse: claro que não. A Central 46 emitiu uma ordem, mas Atsuki Aozaki, terceiro regimento da 2ª divisão, por serviços meritórios na repressão à rebelião, receberá o status de nobre inferior. Então agora sou apenas mais um nobre inútil vivendo do meu título. Mas Atsuki Aozaki agarrou animadamente a mão de Unoana. Ninguém poderia culpá-lo por seu entusiasmo. A baixa nobreza não era um status particularmente elevado, mas tornar-se um nobre significava ganhar oficialmente o direito de possuir um Senkaimon pessoal. Para um Shinigami comum viajar para o mundo dos vivos, ele precisava de aprovação superior e mesmo assim, tinha que passar por Senkaimon designados. Os nobres não precisavam seguir essas restrições. Esse status seria incrivelmente útil para ele. Unoana assentiu com um sorriso. Ouvi dizer que você não gosta muito de nobres, irmãozinho, disse Jishiro Kitaki, inclinando a cabeça em confusão. Você não entende, o Kitaki-senpai. É porque eu não era um nobre antes, mas Atsuki Aozaki arqueou uma sobrancelha. Agora que sou um, é claro que gosto. O queixo de Jishiro Kitaki caiu em descrença, completamente perplexo com a bússola moral flexível de Masatsuki Aozaki. Masatsuki, vim te ver. Yoruichi agachou-se perto da janela. Seu sorriso brilhante irradiava energia que preenchia o ambiente. Seu olhar naturalmente seguiu a mão de Masatsuki Aozaki, e quando ela notou Hetsuno Ana sentada ao lado da cama, ela coçou a cabeça sem jeito. Desculpe, não percebi que havia mais alguém aqui. Estou interrompendo? A sala ficou em silêncio. Masatsuki Aozaki de repente sentiu a atmosfera ficar tensa. Jishiro Kitaki também pareceu notar.
Sem dizer uma palavra, estendeu a mão e puxou a cortina de privacidade ao redor da cama. Masatsuki Aozaki percebeu sua pequena manobra, mas diante dos olhares de duas belas mulheres, ele não conseguiu detê-lo. Ele só conseguia suspirar internamente. Não é de se espantar que esse cara seja o responsável por propor o plano de monitorar o Shinigami substituto no futuro. Sua capacidade de antecipar perigos é insana. Como esperado, nenhum dos discípulos de Genrizai é fácil de lidar. Masatsuki Aozaki congelou por 2 segundos, depois silenciosamente retirou a mão e fingiu estar casual. Yoruichi, você finalmente conseguiu. Eu estava esperando por você. Ah? Então o que você estava? Yoruichi Shin perguntou desconfiado. Hetsuno Ana soltou uma risada suave, cruzando graciosamente as mãos no colo. Masatsuki acabou de descobrir que foi nomeado nobre, então ele ficou um pouco animado. Mas o que ele fez ou deixou de fazer? Isso realmente tem alguma coisa a ver com o capitão Yoruichi? Desde quando os capitães do Gotei 13 supervisionam os assuntos pessoais de seus subordinados? Por que não fui informado disso? O que há com essa tensão? O Noana não é Kaku, então por que eles estão agindo assim? Mas Atsuki Aozaki não conseguiu entender, então ele apenas empurrou para frente com firmeza. O capitão Noana está certo. Eu me empolguei um pouco agora. Minhas desculpas, capitão Noana. Eu estava sendo muito precipitado. Por favor, não se ofenda. O Noana percebeu a mudança na maneira como ele se dirigiu a ela e franziu as sobrancelhas levemente. Por que eu ficaria ofendido? Considerando o nosso relacionamento, precisamos mesmo nos preocupar com coisas tão triviais? Com essas palavras, Yoruichi estreitou os olhos. Vocês dois estão tentando me matar? Mas Atsuki Aozaki teve vontade de chorar. Certo. O treinamento com espada naturalmente envolve algum contato físico. Ele estendeu a mão para Yoruichi Shin, mas logo percebeu que em seu estado atual, não conseguiria nem fazer isso. Ao ver sua expressão lamentável, Yoruichi suavizou-se, só um pouco. Mas ela ainda não lhe deu moleza. Sentou-se na cama, agarrou a mão dele e fez beicinho. Com lesões como essas, você ainda tem energia para pensar em bobagens? Então ela lançou um olhar para o Noana. Capítulo 82. Não há nada que eu possa fazer. Sou muito fraco. Não tenho o mesmo poder que vocês. Mas Atsuki Aozaki olhou para suas mãos enfaixadas, sua voz cheia de frustração. Se fosse você enfrentando o Rintaro, você o derrotaria facilmente, assim como quando salvou Sun Sensei da última vez. Sinto muito, sussurrou Yoruichi Shin. Ao ouvir suas palavras, ela de repente sentiu uma onda de culpa tomar conta dela. Seu olhar pousou nas mãos dele, firmemente enfaixadas, e seus olhos ficaram vermelhos. Incapaz de se conter, ela gentilmente puxou Masatsuki Aozaki para um abraço. Se ela o tivesse levado para a Academia Shin naquela época, talvez ele não tivesse acabado nesse tipo de perigo. Se ela realmente pensasse nisso, quando o conflito dele com o clã Tsunayashiro começou, deve ter começado depois que ele salvou Sun Kushiki. Se ele não tivesse corrido para o campo de batalha por ela naquela época, não estaria nessa situação agora. Não teria que viver todos os dias sob constante ameaça. Foi ela quem o arrastou para essa tempestade, e no final, ela falhou em protegê-lo. O coração de Yoruichi Shin afundou. Mas Atsuki Aozaki soltou um suspiro de alívio e sorriu levemente. Ele estendeu a mão e acariciou delicadamente as costas dela com uma voz suave e reconfortante. Vamos lá, não é grande coisa. Olha, eu ainda estou aqui, não é? Se você pensar de outra forma, eu derrotei um rebelde de nível capitão e fui promovido à nobreza. É uma vitória. Deveríamos estar comemorando. Suas posições mudaram quase instantaneamente. Poucos momentos antes, Yoruichi estava furiosa. Agora, ela estava confortavelmente aninhada nos braços de Masatsuki Aozaki, parecendo inesperadamente dócil. Hetsuno Ana observou a cena se desenrolar, sua expressão se tornando um tanto estranha. Ela sentia que estava tendo dificuldades para acompanhar os tempos. Ela simplesmente não conseguia entender a maneira como esses jovens pensavam. Mas o mais importante é que ela estava começando a perceber algo sobre si mesma. Aquele breve embate com Yoruichi mais cedo. Por que ela reagiu daquele jeito? Não era nada típico dela. Acerto, disse Yoruichi de repente, afastando-se abruptamente do abraço de Masatsuki Aozaki. Ela colocou as mãos firmemente nos ombros dele. O que foi? Masatsuki Aozaki estremeceu com a mudança repentina de energia dela. Espera, ela não percebeu que eu estava fingindo todo esse ato lamentável, para ganhar simpatia, percebeu? Fui ver Kizuki ontem, disse Yoruichi sério. Perguntei a ele sobre o andamento da construção da fonte termal. Mas Atsuki Aozaki soltou um suspiro silencioso de alívio. Então ela não percebeu. Mas então seus olhos imediatamente brilharam. Uma fonte termal. Ele estava esperando por isso há tanto tempo. Se a fonte termal fosse concluída, ele poderia se esforçar ainda mais durante o treinamento sem se preocupar com lesões. Ele poderia lutar sem se conter, algo que sem dúvida o ajudaria em seu crescimento. Então, Kizuki terminou? Mas Atsuki Aozaki perguntou ansiosamente. Yoruichi finalmente relaxou, um sorriso se espalhando em seu rosto. Está basicamente pronto. Deve estar pronto para uso na semana que vem. Mas Atsuki Aozaki esfregou a mão enfaixada no queixo, suspirando. Semana que vem, hein? Isso significa que ainda tenho que esperar uma semana inteira antes de poder usá-lo. Não precisa ficar tão impaciente. A fonte termal não vai a lugar nenhum, Yoruichi bufou, fazendo um leve beicinho. O entusiasmo desse cara pela fonte termal era claramente maior do que qualquer interesse que ele tinha por ela. Você sabe que eu não sou do tipo que fica parado. Ficar preso assim está me deixando louco, murmurou Masatsuki Aozaki, tentando coçar a cabeça. Mas não conseguiu por causa das mãos enfaixadas. Yoruichi ficou em silêncio. Ela entendia exatamente como ele se sentia. Porque eram iguais. Se não fossem, nunca teriam ganhado o apelido de Diabos Gêmeos Preto e Branco. Eles eram a dupla encrenqueira mais infame de Seireitei.
Mas Atsuki, você quer se curar o mais rápido possível, certo? Você se importaria em usar alguns métodos especiais? Hetsu no Ana, que ficou em silêncio por um tempo, de repente falou enquanto brincava distraidamente com a trança apoiada no peito. Que tipo de métodos? Perguntaram os dois em uníssono curiosos. O Noana sorriu gentilmente. Agora que penso nisso, eu nunca te mostrei minha Shikai, não é? Na verdade, minha Shikai tem a capacidade de curar feridas rapidamente. Mas Atsuki Aozaki deu um tapa na testa, percebendo quão tolo havia sido. Depois de passar tanto tempo com o Noana e sempre vê-la usar técnicas de cura, ele havia esquecido completamente que sua Zanpakuti Minazuki tinha uma habilidade natural de cura. Então vamos começar, disse Masatsuki sem hesitar. Contanto que pudesse curá-lo, ser engolido por alguma criatura estranha não parecia ser grande coisa. Yoruichi Shin ficou momentaneamente atordoado com a indiferença dele e então lançou-lhe um olhar penetrante. Você está realmente confiando na Zanpakuti dela para te curar assim do nada? Este quarto é muito pequeno, o Noana balançou a cabeça. Minha Zanpakuti ocupa muito espaço quando solta. Vamos encontrar um lugar aberto. Sem problemas, vamos embora agora, concordou Masatsuki sem hesitar. Yoruichi, ainda olhando feio para ele, finalmente suspirou. Tudo bem, vamos lá. Da enfermaria ao jardim, a cena estava repleta de membros agitados da 4ª divisão cuidando de Shinigami feridos de vários esquadrões. O hospital da 4ª divisão estava lotado. Seinosuke Yamada e Yazani Kotetsu, que normalmente eram responsáveis apenas pela gestão, agora estavam tratando pessoalmente dos feridos, encharcados de suor devido à enorme carga de trabalho. Em meio ao caos, era possível ouvir ocasionalmente trocas de palavras ásperas entre Yamada e os outros membros do esquadrão, acompanhadas pelos pedidos de desculpas apressados de Kotetsu, tentando apaziguar as coisas. O Noana acenou levemente, e Masatsuki e Yoruichi rapidamente se aproximaram dela. Aqui? Este lugar serve. O jardim é grande o suficiente. Afaste-se, vou liberar minha Zanpakuti, instruiu o Noana. Masatsuki e Yoruichi recuaram para uma distância segura. Assim que eles pararam de se mover, o Noana olhou para eles antes de sacar a lâmina curva da cintura. No momento em que ela gritou suavemente o nome de Minazuki, a lâmina se transformou rapidamente. Em um instante, uma enorme arraia-manta verde e de um olho só se materializou, flutuando no ar. Mas Atsuki Aozaki observou a enorme criatura com grande interesse. Desde que chegou a este mundo, esta foi a primeira vez que ele viu uma criatura viva, do tipo Zanpakuti, em seu estado liberado. No caminho para cá, o Noana explicou como a habilidade de cura de Minazuki funcionava. Agora, enquanto estava diante da grande arraia, que havia aberto bem a boca, mas Atsuki não hesitou. Ele rapidamente removeu as bandagens e tirou a metade superior do uniforme. Então, com um salto poderoso, ele se lançou para dentro da boca da criatura, executando uma pose dramática de chute voador enquanto fazia isso. No momento em que entrou, ele se sentiu envolvido por algo macio e escorregadio, uma sensação estranhamente reconfortante. Que pena que não havia uma vara de bambu ou algo parecido por perto. Caso contrário, ele teria adorado recriar aquela cena clássica de Um Mundo Perdido, Jurassic Park, onde o herói salta com vara direto para dentro da boca de um dinossauro. Os Shinigami feridos que estavam ao redor trocaram olhares perplexos, todos igualmente perplexos. A maioria deles nunca tinha visto o Shikai de Noana antes, nem sabiam o que ele realmente fazia. Da perspectiva deles, tudo o que viram foi um louco mergulhando voluntariamente na boca de uma arraia-manta gigante, que pelo que sabiam, estava prestes a ser digerida e reaparecer em alguma nova forma horrível. Apenas 2 pessoas permaneceram imperturbáveis, Hetsu Noana e Yoruichi Shin. O Noana sentou-se calmamente nas costas de Minazuki, acariciando gentilmente a criatura com um sorriso sereno. O tempo passou. Ninguém sabia exatamente quanto tempo. Então finalmente Minazuki abriu a boca mais uma vez. Motivados pela curiosidade, os espectadores se viraram para olhar, e ficaram boquiabertos. Um homem de cabelos escuros surgiu de repente, saltando da boca de Minazuki. Ele girou 720 graus no ar antes de pousar suavemente no chão. Então, como se estivesse finalizando uma grande apresentação, Masatsuki Aozaki se levantou, curvou-se graciosamente e agradeceu educadamente. Como um ginasta concluindo uma rotina impecável. Capítulo 83. Uma semana passou rápido. Abaixo da plataforma de execução Skyoku, em um campo de treinamento subterrâneo secreto, as barreiras de proteção foram atualizadas, agora permitindo o uso de todos os Ki abaixo do nível 90. Enquanto Masatsuki Aozaki observava Yoruichi Shin se aquecendo, ele inconscientemente tirou seu manto. Masatsuki, você está pronto? Yoruichi perguntou sério. O olhar de Masatsuki era firme enquanto ele respondia com uma voz profunda, estou pronto. Yoruichi tirou lentamente sua jaqueta, revelando suas costas tonificadas e bronzeadas. Pensando no que estava prestes a acontecer, Masatsuki não conseguiu evitar engolir em seco. Percebendo sua reação, Yoruichi deu um pequeno aceno e sentou-se de pernas cruzadas no chão. Originalmente planejei lhe ensinar Shank depois que sua Heiatsu atingisse o nível de capitão, disse ela. Mas já que você foi capaz de derrotar um rebelde de nível capitão usando Skotsu, você já tem os requisitos espirituais fundamentais para empunhar Shank. Diante da oportunidade de aprender Shank, como qualquer homem poderia resistir? Assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, Masatsuki não conseguiu mais se conter. Vamos começar, ele disse ansiosamente. Yoruichi ficou satisfeita com o entusiasmo dele. Ela sentiu e falou seriamente. Deixe-me simplificar. Akuda normais usam Heiryoku para aumentar a velocidade e a força, mas isso não fortalece o corpo espiritual em si. Akuda é frequentemente chamado de técnica física, mas na realidade, ele depende do Heiryoku para impulsionar o corpo, coordenando energia com movimento para executar ataques.
O corpo é apenas um recipiente para o Heiryoku, é a energia em si que realmente determina o impacto. No entanto, o Akuda do Capitão Comandante concentra-se mais em fortalecer o corpo espiritual. Em vez de explosões externas de Heiryoku, sua técnica o internaliza, amplificando o poder destrutivo bruto do próprio corpo espiritual. Shank é igualmente complexo. Não requer apenas a alteração das propriedades do Heiryoku, mas também a sincronização completa entre a energia e o corpo espiritual. O princípio por trás do Shank é converter o Heiryoku em Ki de vários atributos, envolvendo-o ao redor do corpo e então, desencadeando explosões controladas para fundir Ki e membros em uma força singular e devastadora. Em comparação com o Akuda do Capitão Comandante, ambas as técnicas exigem imensa resistência física. A principal diferença está em como o Heiryoku é aplicado e como os ataques são executados. Para simplificar, um está focado no exterior, enquanto o outro está focado no interior. Como esperado do mestre de combate corpo a corpo da Sociedade das Almas, sua explicação foi clara e fácil de entender. Mas Atsuki, que havia se dedicado a treinar o estilo Akuda de Yamamoto, entendeu imediatamente. Isso realmente me convém, disse ele com confiança. Tenho controle total sobre as técnicas de Ki e Akuda. Yoruichi levantou 3 dedos e sorriu. Há 3 aspectos principais no treinamento do Shank. Primeiro, nível de Heiatsu. Você já atendeu a esse requisito. Shank não exige um nível alto de Heiatsu, nível de tenente é suficiente. Eu disse originalmente que você precisava atingir a Heiatsu de 3ª classe porque no nível de capitão. Seu corpo é ainda mais fortalecido pela resposta natural do Heiryoku, superando a maioria dos oficiais e tenentes em durabilidade bruta. Mas Atsuki acenou com a mão e riu. Heiatsu é a fonte do poder de um Shinigami. Aumentá-lo naturalmente fortalece o corpo, eu entendo. Yoruichi riu e balançou a cabeça. Segundo, a resiliência do corpo espiritual. Seu corpo espiritual já está no mesmo nível do de um capitão, então isso não é um problema. Você está mais do que qualificado para treinar em Shank. Mas Atsuki soltou um pequeno suspiro de alívio. Essa era a vantagem de ter um ótimo professor. Ele não precisava se preocupar com os métodos de treinamento e sempre havia alguém lá para ajustar os detalhes. A expressão de Yoruichi Shin permaneceu séria quando ela disse: o mais importante é o ponto final. Mas Atsuki Aozaki imediatamente endireitou sua postura, sentando-se atentamente. Yoruichi respirou fundo antes de continuar. Você vai precisar preparar uma roupa adequada, algo sem mangas, de preferência com as costas abertas. Caso contrário, toda vez que usar o Shank, você vai acabar destruindo suas roupas. É um incômodo. Tique. E eu aqui pensando que você ia falar sobre sincronização Heiryoku ou coordenação espiritual do corpo, zombou Masatsuki, revirando os olhos. Sou muito bom em tirar roupas. Ku. Yoruichi lançou-lhe um longo olhar, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Estamos falando de um assunto sério, e você ainda tem tempo para flertar? Devo considerar isso uma prova do meu charme irresistível, ou é só você sendo descarada? Como ele pôde dizer algo assim na frente de uma mulher? Ela costumava provocar as garotas o tempo todo, mas já fazia um tempo que ela não dizia algo tão descarado. Para onde você está pensando? Eu estava falando do mestre Yamamoto, mas Atsuki esclareceu rapidamente, acenando com as mãos antes que ela se irritasse. Você esqueceu que o mestre não gosta de usar camisa quando luta? Eu já perguntei a ele sobre a técnica para tirar a roupa rapidamente. Sem querer me gabar, mas o mestre disse que sou o melhor entre seus discípulos. Ele até elogiou o laço que fiz para amarrar na manga, dizendo que era o mais elegante que qualquer um de seus alunos já havia feito. Se você não acredita em mim, eu posso te mostrar. Seu pirralho, não comece a competir por algo tão ridículo. Yoruichi o interrompeu com um grito, agarrando seu rosto e esfregando-o vigorosamente. Entendi. Só me solta, senão meu rosto vai cair, resmungou Masatsuki. Mas quanto mais ele implorava, mais Yoruichi queria mexer com ele. Quem mandou ele ficar irritando ela constantemente? Além disso, ela sabia muito bem o quão talentoso ele era. Se não se arriscasse a intimidá-lo agora, talvez não tivesse outra oportunidade em alguns anos. Mas Atsuki continuou protestando, mas seu corpo traiu. Os cantos de sua boca já estavam se curvando levemente. Ser intimidado por uma mulher bonita, sinceramente, não parecia algo tão ruim. Ainda assim, ele fez uma declaração silenciosa para si mesmo. Eu não tenho nenhum fetiche estranho. Sem saber de seus pensamentos internos, Yoruichi continuou a atormentá-lo. Eles lutaram por um tempo antes de finalmente se soltarem, ofegantes pela briga divertida. Yoruichi sentou-se em cima de Masatsuki, com os braços cruzados, exalando a confiança de uma guerreira vitoriosa elevando-se sobre seu oponente caído. Inclinando-se ligeiramente para frente, ela estendeu a mão, deu um leve tapinha na bochecha dele e lambeu os lábios. Admita, você não é páreo para mim agora. Não se esqueça do motivo pelo qual estamos aqui. Sentindo o calor da respiração dela tão perto, Masatsuki sentiu seu rosto esquentar levemente. Entendi. Agora sai de cima de mim, ele murmurou, recuperando o fôlego. Bom, Yoruichi sorriu, satisfeito. Agora apresse-se e treine. Quando terminarmos, vamos aproveitar aquela fonte termal. Foi preciso muito esforço para roubar aquela coisa. Ainda não sabemos se ela realmente funciona. Masatsuki riu baixinho. Se não, vamos resolver as coisas com Kizuki. Boa ideia. Faz muito tempo que não dou trabalho para o Kizuki. Yoruichi sorriu. Sem mais delongas, os dois começaram seu treinamento Shunki.
Seguindo as instruções de Yoruishi, Masatsuki tirou a blusa e demonstrou a técnica do nó de laço que até o mestre Yamamoto havia elogiado. Yoruishi lhe deu um elogio sem entusiasmo antes de ir direto para a verdadeira lição, guiá-lo pelo processo de conversão de Heiatsu em um atributo de raio baseado em Kid. Para Masatsuki, essa parte não foi tão difícil. Seu treinamento em Kid nunca havia diminuído, e ele conseguia manejar quase todos os feitiços de Kid até o nível 90 com facilidade. O verdadeiro desafio foi comprimir o Kid e uni-lo perfeitamente aos seus membros. Capítulo 84. Não é surpresa nenhuma, afinal, é você. Você dominou a compressão e o enfaixamento do Kid em apenas um dia. A voz de Yoruishi Shin continha um toque de diversão, seguido pelo som suave de água ondulando. Algo pareceu explodir na mente de Masatsuki Ozaki, bum, e a clareza retornou ao seu olhar. Ele levantou a mão para cobrir os olhos. Você vai entrar? Eu não estou usando nada. Deitado na fonte termal do centro de treinamento subterrâneo, ele descansou a cabeça em uma toalha e se recostou em uma grande pedra. Esta foi, sem dúvida, a invenção mais útil de Kizuki Urahara até agora. Uma fonte termal de recuperação inspirada no inferno dos ossos brancos e no inferno da lagoa de sangue de Kirinji Tenjir. E Kizuki não o decepcionou. Masatsuki ficou de molho por apenas alguns segundos, mas os ferimentos do treinamento Shank já estavam quase completamente curados. Não seja tímido. Yoruishi agachou-se na beira da nascente e mergulhou o pé na água para testar a temperatura. Ela olhou para Masatsuki, que parecia inocente enquanto cobria os olhos e fez beicinho, irritado. Ele realmente achava que estava enganando alguém? Qualquer um podia dizer que ele estava apenas espiando. Mataria ele se demonstrasse um pouco de respeito e ao menos apertasse os dedos para diminuir os espaços? Depois de hesitar por um momento, ela fingiu indiferença, afrouxando a faixa e tirando o uniforme justo da Omitsu Kid. Num piscar de olhos, a bela de pele escura sentou-se na beira da fonte termal, com suas pernas delicadas completamente submersas na água. Se você está tão envergonhado, por que tentar bancar o durão? Pensou Masatsuki. Embora Yoruishi parecesse relaxada na superfície, a vermelhidão reveladora que subia por suas orelhas dizia ao contrário. Não havia como negar. Ela estava nervosa. Nesse momento, Yoruishi não estava tão desinibida quanto estaria no futuro. Não, pelo contrário, depois de observá-la por tanto tempo, Masatsuki notou algo estranho. Em vez de se tornar mais despreocupada, sua sensação de constrangimento só aumentou com o tempo. Ela estava ficando mais facilmente perturbada, não menos. Não era assim que deveria ser. Foi uma percepção estranha porque, na linha do tempo original, Yoruishi nunca foi assim. Claro que não havia nada de errado nisso. Mas o problema era, essa versão de Yoruishi o fez sentir algo. Algo que ele não esperava. E isso levou a um pensamento estranho. Ele não queria que ela se tornasse a pessoa que ela deveria ser. Yoruishi, enquanto isso, parecia perceber que sua temperatura corporal estava saindo do controle. Com um rápido empurrão do chão, ela mergulhou de cabeça na fonte termal com um plop. Ela tentou dizer algo, com os lábios ligeiramente separados. Mas tudo que Masatsuki conseguia ouvir eram bolhas subindo à superfície. Que fofura! Observando-a, Masatsuki falou de repente. Yoruishi. Seu corpo ficou ligeiramente tenso. Metade do rosto dela permaneceu submersa, olhos dourados piscando curiosamente para ele. Sério, chamar meu nome do nada desse jeito? Você está tentando me dar um ataque cardíaco? Ela expirou, emergindo apenas o suficiente para respirar fundo antes de nadar casualmente até o lado de Masatsuki. Então, sem hesitar, ela passou o braço sobre o ombro dele num gesto casual e fraternal. Porém, a julgar pela forma como suas bochechas coradas estavam rapidamente ficando vermelhas, e como aquele rubor estava escorrendo por seu pescoço, ela não estava nem de longe tão composta quanto fingia estar. A última vez que te vi tão honestamente deve ter sido há um ano, disse Masatsuki Ozaki, com um tom carregado de nostalgia. Yoruishi Shin pescou surpresa antes de forçar uma risada, tentando parecer indiferente. No entanto, sua voz tremeu ligeiramente. Bobagem. Não me lembro de nada parecido. Você está dizendo que me espiou em algum momento, é? Masatsuki riu baixinho. Você esqueceu? Nosso primeiro encontro, lá na Academia Shin, no meu dormitório. Yoruishi fez uma pausa antes de perceber. Daquela vez. Ela fez um gesto de desdém. Eu já não te disse? O pelo do gato é a sua roupa. Isso não conta como honesto ponto. Masatsuki tirou as mãos do rosto e olhou para ela. Então, nadou para mais perto, agarrando o braço dela com uma expressão séria. Yoruishi, o que aconteceu hoje? Você não pode fazer isso na frente de mais ninguém. Sim, ele sabia que não tinha o direito de dizer isso. Sim, ele sabia que era egoísmo. Mas mesmo assim, ele não se arrependeu. Na verdade, ficou quase aliviado por ter sido ele quem disse isso. O que aconteceu hoje? Yoruishi inclinou a cabeça, confusa. Você quer dizer Shank? Mas eu já ensinei Ishir. Não. Masatsuki balançou a cabeça firmemente, seus olhos fixos nos dela. Quero dizer isso. Nós, do jeito que somos agora. Sob a intensidade do seu olhar, algo pareceu clicar na mente de Yoruishi, e de forma nada característica, ela hesitou. Sua risada saiu irregular, apressada. Eu sabia. Você está completamente apaixonada por mim. Agora que te pressionei um pouco, você finalmente escorregou. Não tem mais como esconder. Sua risada era alta, mas sua voz trêmula fez Masatsuki sentir como se ela fosse começar a chorar a qualquer momento. Mas ele não a apressou em responder. Ele simplesmente observou-a. Sob seu olhar firme, o rosto corado de Yoruishi só se acentuou. Mas seus movimentos frenéticos se acalmaram gradualmente até que ela ficou imóvel na água, parecendo quase tímida, como um gatinho encurralado. Tudo bem. Eu entendi. Vou me comportar. Ela suspirou, virando o rosto. Só, pare de me olhar desse jeito. Essa foi a resposta dela. Masatsuki exalou.
Que resposta terrível. Parecia que o relacionamento deles tinha tomado um rumo estranho. Caramba! Yoruichi afundou mais na água, seu rosto quase desaparecendo sob a superfície. A quantidade de bolhas subindo para o topo só aumentou. Ela ficou assim por tanto tempo que Masatsuki não pôde deixar de admirar sua capacidade pulmonar. Ao mesmo tempo, ele sentiu sua própria tensão se dissipando lentamente. Antes mesmo de dizer essas palavras, ele já tinha quase certeza da resposta de Yoruichi. Mas ainda assim, obter a resposta dela lhe trouxe uma sensação inesperada de alívio. Olhando para ela novamente, ele percebeu que ela precisava de um momento. Então, ele nadou para o lado, encostou-se em uma rocha e fechou os olhos. Na verdade, ele estava nervoso e precisava relaxar. Não ficou claro quanto tempo durou o silêncio quando Masatsuki Aozaki de repente sentiu algo cutucando. Cutuque e depois arranhe, de novo e de novo, a sensação aumentando, fazendo cócegas nele. Ele abriu os olhos e viu Yoruichi Shin passando o dedo pelo peito dele. Um choque repentino o percorreu quando uma lembrança de sua vida passada veio à tona, uma cena de um filme de comédia. Nela, a protagonista feminina possuía estranhos poderes sobrenaturais, permitindo-lhe conversar com a consciência do protagonista masculino. O que ela estava fazendo? Ela estava tentando perguntar à consciência dele se ela a amava? Bem, ele se conhecia muito bem. Sua consciência sem dúvida diria que sim. Mas, ela não era a única a quem ela daria essa resposta. Masatsuki percebeu que seu olhar estava ficando turvo e sua respiração irregular. Corando levemente, Yoruichi murmurou. Masatsuki, mesmo tendo uma Heiatsu de 4ª classe, você derrotou um oponente da classe capitão. Então, de certa forma, isso faz de você um capitão também, não é? Bem, acho que sim. Quando as palavras saíram de sua boca, Masatsuki congelou. O rosto de Yoruichi estava se aproximando. Seus corpos também estavam diminuindo a distância. Capítulo 85. Algumas horas se passaram e a manhã chegou. Eles ainda estavam no campo de treinamento subterrâneo. Minha Heiatsu melhorou de novo. Masatsuki Aozaki murmurou animadamente, despertando o Heiryoku dentro dele. O esforço que ele havia dedicado ao treinamento de Akuda não fora em vão. Apesar de ter ficado acordado a noite toda, ele ainda estava cheio de energia. Atrás dele, Yoruichi Shin dormia profundamente, envolta no auri que simbolizava a autoridade do capitão da 2ª divisão. Ela dormia profundamente, com um sorriso satisfeito no canto dos lábios. Masatsuki olhou para a figura adormecida dela e depois se virou para olhar o relógio no salão de treinamento. Já estava ficando tarde. Como se sentisse seu olhar, os olhos de Yoruichi se abriram lentamente. Como Masatsuki estava de costas para ela, ela imediatamente se levantou e se jogou sobre ele, descansando contra suas costas. Como uma jovem apaixonada, ela olhou para ele com olhos cheios de afeição e contentamento. Eu te acordei? Masatsuki virou a cabeça levemente e estendeu a mão para tocar o rosto dela. Yoruichi, como uma gata carinhosa, inclinou a cabeça e se esfregou no pescoço dele antes de, brincando, esticar a língua para uma lambida rápida. Que horas são? Ela perguntou suavemente, sua voz carregada de um charme sedutor, completamente diferente de seu comportamento travesso habitual. Se ele tivesse que descrever, seria a diferença entre uma mulher e uma menina. Já passa do meio-dia, respondeu Masatsuki, ajustando a pegada enquanto a colocava nas costas. Apesar de sua presença confiante e imponente, Yoruichi era bem pequena, com apenas 1,6 metros de altura. Enquanto se agarrava a ele, seus pés balançavam no ar como um coala pendurado em uma árvore. Ele assegurou não para tirar vantagem dela, mas simplesmente porque não queria que ela se cansasse de ficar pendurada ali. Afinal, tudo o que deveria e não deveria ter sido feito entre eles já havia acontecido. A essa altura, tentar roubar uma vantagem tão trivial pareceria mesquinho. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Yoruichi se arregalaram em choque. Ela rapidamente desviou o olhar de Masatsuki e olhou para o relógio. É hora de trabalhar, ela gritou, saltando imediatamente de cima dele. Masatsuki olhou para ela sem palavras. Essa mulher sempre procurava desculpas para relaxar sempre que possível. Então por que ela estava tão ansiosa hoje de repente? Você esqueceu? Tiramos um mês de folga para treinar em Shank, e a mestra aprovou, lembrou Masatsuki, exasperado. Parecia que ela tinha perdido algumas células cerebrais durante a noite. Ah, certo. Yoruichi deu um passo à frente, e qualquer vestígio de sua timidez anterior desapareceu completamente. Sem nenhuma preocupação com a modéstia, ela casualmente passou a mão pelo queixo dele. Maeda e Ishimaru podem cuidar de tudo. Podemos apenas aproveitar nosso merecido descanso. Gostou? Não se esqueça do motivo pelo qual tiramos essa folga, retrucou Masatsuki. Como vou treinar nesse estado? Devíamos mergulhar na fonte termal primeiro para relaxar, disse Yoruichi com um sorriso satisfeito, dando de ombros. Só espero que ainda esteja utilizável. Após uma intensa noite de treinamento entre 2 especialistas de Akuda, a fonte termal passou por algumas mudanças drásticas. Deve ficar tudo bem, disse Masatsuki, observando a água clarear gradualmente. Seu tom carregava um significado sutil. A formação rochosa artificial perto da fonte termal liberava continuamente um fluxo constante de água doce, reabastecendo a piscina. Qualquer coisa criada por Kizuki Urahara certamente seria de primeira qualidade. Como esperado, ele havia contabilizado tudo. O sistema de circulação da fonte termal estava impecável. Abaixo da piscina, havia um extenso sistema de filtragem. Uma vez purificada, a água fluía de volta pela formação rochosa, permitindo seu reaproveitamento eficiente. Yoruichi assentiu satisfeita antes de pular animadamente na fonte termal. Ela soltou uma risada encantada. Isso é incrível. Masatsuki anda logo. Observando-a espirrar na água, Masatsuki sorriu levemente antes de segui-la. Em pouco tempo os dois se aproximaram. Hoje seria um dia muito agradável.
Seireitei, Distrito Central, quartel-general da 1ª Divisão. Yamamoto estava sentado no escritório do capitão, ouvindo silenciosamente enquanto Shigir Sazakibe e Hanjiko Matsumoto entregavam seus relatórios. Hanjiko Matsumoto era agora o 7º assento da 1ª Divisão, servindo como assistente de Sazakibe. Yamamoto olhou para ela, sentindo uma pontada de emoção. Mas Atsuki realmente teve sorte de ter uma garota assim ao seu lado. Ele estava bem ciente do relacionamento deles. No entanto, o que mais o preocupava do que seus assuntos pessoais era o talento dela. Ela se formou cedo na Academia Shi e em menos de meio ano após entrar para o Gotei 13, já havia alcançado a 6ª classe de Heiatsu. Esse nível de talento só ficava atrás de Masatsuki Aozaki, um gênio raro visto uma vez a cada milênio. As pessoas frequentemente subestimam a Heiatsu de 6ª classe. Na maioria das divisões, era suficiente garantir uma posição como 3º ou 4º assento. Mas esta era a 1ª divisão, a unidade de elite de todo o Gotei 13. O tenente Shigir Sazakibe era forte até entre os capitães. Os oficiais classificados do 3º ao 6º lugar tinham Heiatsu de nível de capitão, mas ainda não dominavam Bankai, ou eram Shinigami de nível de tenente. Embora Heiatsu de Hanjiko tenha atingido o nível de uma oficial sentada de alto nível na 1ª divisão, ela só conseguiu ocupar o 7º assento. Os olhos de Yamamoto piscaram levemente e ele soltou um suspiro silencioso. Ele ainda se lembrava de quando Masatsuki recomendou Hanjiko para a 1ª divisão. Ele ficou bastante descontente na época. Ele estava treinando Masatsuki como seu discípulo, e ainda assim o garoto, que nem havia se estabelecido completamente ainda, já estava ocupado ajudando outros a subir na hierarquia. Que tipo de mestre ficaria feliz com isso? Agora, ele percebeu que o havia julgado mal. Enviar um recruta tão talentoso aos seus cuidados não era nepotismo, mas uma demonstração de fé na capacidade de seu mestre de cultivar talentos. Aquele pirralho, que sempre lhe causava problemas, ainda sabia que devia confiar em seu mestre quando realmente importava. À medida que esses pensamentos lhe passavam pela mente, a expressão severa no rosto de Yamamoto se suavizou. Seu olhar para Hanjiko tornou-se mais gentil, mais como de um ancião mimando um júnior favorito. Capitão comandante, os anciões do clã Tsunayashiro enviaram um mensageiro ontem à noite com vários presentes, relatou Hanjiko enquanto revisava os documentos em suas mãos. Para Masatsuki, Yamamoto perguntou. Algumas eram para o 3º assento Masatsuki, mas a maioria era para você. Hanjiko assentiu. Eles até prepararam uma mansão para ele no Distrito Nobre. Yamamoto permaneceu em silêncio, sua expressão ilegível. Nem ele conseguia entender o que aqueles nobres estavam pensando. Quem dá presentes aos inimigos? Superficialmente, todos eram aliados, trabalhando juntos para manter a ordem da Sociedade das Almas. Mas na realidade, a distinção entre aliado e inimigo era muitas vezes tênue. Na verdade, eles deveriam descobrir como eliminar seus oponentes, e não enviar-lhes presentes. Shigir Sazakibe franziu a testa. Devemos devolver os presentes? Eles se esforçaram para entregá-los em segredo à noite, claramente sem querer que ninguém descobrisse. Isso não pode ser um bom sinal. Yamamoto refletiu por um momento antes de bater com a bengala no chão. Seus olhos se aguçaram enquanto ele falava em voz grave. Não precisa. Deixa Masatsuki aceitá-los. Quero ver exatamente o que eles estão planejando. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 86. Mergulhando na fonte termal com Yoruichi Shin aninhada em seus braços, o rosto corado de calor, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de estreitar os olhos em satisfação. Essa era a vida com a qual ele sempre sonhou. Por que lutar pelo poder se não para viver uma vida despreocupada e gratificante? Embora não estivesse praticando Shanko ultimamente, ele havia refinado sua Heiatsu. Não foi tempo perdido. Masatsuki deixou-se levar pelos efeitos restauradores da fonte termal, sentindo o calor reconfortante envolvê-lo. A fonte termal restauradora era uma réplica do inferno do osso branco e do inferno do lago de sangue, mas, naturalmente, não podia ser comparada aos originais. O verdadeiro inferno dos ossos brancos e o inferno do lago de sangue foram criados usando a Heiatsu de Tenjir Kirinji. Como Kizuki Urahara não conseguiu obter uma Heiatsu de potência equivalente, ele substituiu a técnica por outros materiais para produzir um efeito similar. A diferença nos materiais fez com que os efeitos fossem muito mais fracos, mas por outro lado, os efeitos colaterais também foram reduzidos. Mesmo assim, foi mais do que suficiente para repor as energias depois de uma noite fisicamente exaustiva. Em menos de um quarto de hora, Masatsuki e Yoruichi se sentiram revigorados, como se pudessem aguentar mais 300 rodadas. Masatsuki se levantou, espreguiçando-se um pouco na água, com um sorriso satisfeito se formando em seus lábios. Totalmente recuperado. Agora é hora de levar a sério. Não posso continuar me entregando a isso. Ele decidiu retomar o treinamento de Shank. A vida útil de um Shinigami pode se estender por milhares de anos. Sempre haverá tempo para outras formas de exercício. Mas Shank, esse era um caminho direto para o poder real. E no mundo de Bleach, a força era a única moeda verdadeira para a sobrevivência. Yoruichi também se levantou, esticando os braços acima da cabeça sem reservas. Ela girou o ombro e o braço 2 vezes, tentando aliviar qualquer rigidez remanescente da atividade extenuante da noite. A dor que surgiu após manter movimentos de alta intensidade por horas desapareceu completamente no calor da fonte termal. Ela se sentia revigorada e pronta. Tudo bem, eu também estou bem.
Vamos começar. Com isso, Yoruichi saiu da fonte termal, vestiu-se rapidamente e deu uma piscadela brincalhona para Masatsuki. Masatsuki ficou satisfeito. Esse era o Yoruichi enérgico e desenfreado que ele conhecia. Essa vivacidade era parte do que a tornava tão cativante. Ele lançou-lhe um olhar antes de vestir as calças, dobrar cuidadosamente a camisa e colocá-la de lado. O treinamento de Shank tornaria o uso da camisa inútil. Ele só teria que tirá-la mais tarde, então por que se preocupar? Os dois ficaram de frente um para o outro no salão de treinamento. Os ombros de Yoruichi pulsavam com raios brancos de Heiatsu, semelhantes a relâmpagos. Um brilho fraco a envolveu enquanto ela estendia a mão em direção a Masatsuki. Ele piscou, hesitando por um momento antes de perceber que ela o estava convidando para pegá-lo. Então, sem aviso, ela estendeu a outra mão, puxando-o para seu abraço. Olhando para ele, ela sorriu. Masatsuki queria tratar isso como parte de seu treinamento, mas tinha a sensação de que Yoruichi estava apenas brincando com ele. Ela era do tipo que era obstinada quando queria. Quando decidia se divertir, não havia como impedi-la. Ele cedeu, envolvendo-a com os braços, e ao fazer isso, de repente percebeu como assim ela era, como um gato se enrolando nele. A expressão de Yoruichi mudou um pouco, seus olhos suavizaram com algo ilegível. Seja lá o que fosse que a deixasse de tão bom humor, Masatsuki não iria questionar. Ei, pare de se contorcer. Concentre-se no treino e sinta minha Heiatsu. Yoruichi estava de ótimo humor hoje, e interpretou isso como um bom sinal. De repente sentiu que a vida poderia ser ainda mais agradável no futuro, e um sorriso largo se abriu em seu rosto. Ela se lembrou da promessa que havia feito a ele e olhou para cima. De fato, a expressão no rosto daquele homem insignificante havia mudado. Mas ela não desgostava, pelo contrário, sentia uma pequena sensação de prazer nisso. Masatsuki Ozaki franziu a testa frustrado. Você não ensinou Ishira assim, não é? Yoruichi balançou a cabeça e deu um sorriso irônico. Você é idiota? Eu só usei esse método com você. Mas, você fica muito fofo quando está bravo. Eu gosto. A carranca de Masatsuki suavizou-se, mas algo parecia estranho. Normalmente, era ele quem dizia coisas assim para Yoruichi. Agora a situação havia se invertido. Yoruichi, você também é fofa. E eu gosto de você também. Masatsuki a puxou para um abraço apertado. Yoruichi pareceu pega de surpresa. Um leve rubor cobriu suas bochechas, e seus olhos dourados se desviaram, incapazes de encará-lo. Concentre-se no treinamento, murmurou ela, mordendo o lábio. Havia uma mistura de orgulho e constrangimento em sua voz. Este não é o momento para conversa mole. Masatsuki assentiu. Ela continuava a mesma de sempre. Isso foi um alívio. Ele afrouxou um pouco o aperto, fechou os olhos e se concentrou em sentir a Heiatsu de Yoruichi. Yoruichi observou a expressão concentrada dele, com um sorriso suave nos lábios. Com uma voz gentil, ela sussurrou. Relaxe, não fique tenso. Lembre-se, sua Heiatsu é você. Seu corpo espiritual é você. Tudo faz parte de Masatsuki Ozaki. Você precisa usar totalmente o seu sexto sentido, a consciência espiritual, para perceber as mudanças no Kid Heiatsu. Assim que ele tomar forma fora do seu corpo, tente atraí-lo para dentro, fundindo consigo mesmo. Pense nisso como seus ossos, seu sangue, seus membros. Sua voz era tão leve quanto uma brisa, roçando no ouvido de Masatsuki e ecoando suavemente em sua mente. Enquanto ela falava, o barulho ao redor deles gradualmente se transformou em silêncio. Os sons de fundo antes presentes desapareceram, deixando apenas uma quietude profunda e pacífica. Em meio a esse silêncio, Masatsuki tornou-se cada vez mais consciente de um poder distinto. Heiatsu não era visível a olho nu, mas estava inegavelmente lá, ao seu redor. Parecia um campo invisível, envolvendo-o completamente. Nesse momento, sua percepção de Heiatsu se aguçou. Tornou-se mais forte e mais distinta, sua presença impossível de ignorar. No mundo de Bleach, a consciência espiritual era uma habilidade única, o que poderia ser considerado um sexto sentido, além dos 5 sentidos humanos convencionais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Simplificando, consciência espiritual era a capacidade de perceber Heiatsu. Aqueles com uma forte consciência espiritual podem detectar flutuações na Heiatsu ao seu redor e até mesmo avaliar a força de um oponente através delas. Entretanto, apesar de sua natureza impressionante, a consciência espiritual não era onipotente. Os Shinigamis frequentemente dependiam dele em batalha para rastrear os movimentos do inimigo e obter vantagem no combate. Mas contra mestres habilidosos em esconder sua Heiatsu, sua eficácia diminuía significativamente. Em batalha, era quase impossível suprimir completamente a Heiatsu. No entanto, para verdadeiros especialistas, mascarar sua presença fora do combate era uma façanha trivial. Masatsuki tentou fundir sua Heiatsu com seu corpo. Seu coração batia forte. Uma estranha sensação de familiaridade tomou conta dele. Mas ele sabia que nunca havia treinado Shank antes. A coisa mais próxima que ele fez foi sincronizar sua Heiatsu com seus movimentos físicos enquanto usava Ikotsu e Skotsu. A sensação era semelhante, mas, no fundo, era completamente diferente. De repente, arcos brancos de eletricidade irromperam de seus ombros e costas, estalando violentamente. Os Reishi ao redor avançaram em sua direção, atraídos para dentro de seu corpo em uma velocidade alarmante. As luzes no salão de treinamento pareciam brilhar ainda mais. Ele estava absorvendo o Reishi do ambiente. Essa era uma técnica que ele só tinha visto nas notas de pesquisa de Mayuri Kurotsushi, uma técnica que pertencia aos Quincy. Mas ele não era um Quincy. Ele era um Shinigami. Essa habilidade não deveria ser dele. Capítulo 87. Por que posso absorver Reishi do mundo exterior? Sou um Quincy? Não, depois que morri no mundo dos vivos, minha alma não retornou para Ivasha, nem foi capturada por aquele cientista louco. Minha alma é excepcional. Se eu fosse um Quincy, aquele agiota caloteiro do Ivasha não teria me deixado ir, mesmo inconsciente. Então, isso significa que não sou um Quincy.
Ah bem, mesmo que eu não seja, essa habilidade é muito parecida com a de um Quincy. O mestre não vai me esfolar vivo quando descobrir, né? Ele não parece gostar muito de Quincy's. A mente de Masatsuki Aozaki passou por inúmeros pensamentos em um instante. Independentemente de como o velho reagiria, ele decidiu parar de receber Reishi da Sociedade das Almas, pelo menos por enquanto. Masatsuki Aozaki liberou seu controle sobre o Reishi. Uma onda crepitante de trovão encheu o ar, acompanhada pelo som agudo do ar sendo sugado. A sensação pegou Masatsuki Aozaki desprevenido, mas em vez de desconforto, ele sentiu uma onda de euforia. Masatsuki, Yoruichi Shin finalmente percebeu que algo estava errado. Masatsuki Aozaki piscou. O que houve? Ela percebeu que eu estava absorvendo Reishi? Como posso explicar isso? Não posso dizer exatamente que estava com pouco dinheiro e apenas peguei emprestado um pouco da Sociedade das Almas. Yoruichi não tem nenhum ressentimento real contra Quincy's. Talvez eu devesse simplesmente contar a verdade? Enquanto ele refletia sobre isso, a tentação surgiu dentro dele. Mesmo assim, desta vez, ele foi esperto o suficiente para não responder abruptamente. Em vez disso, esperou que Yoruichi terminasse de falar. Você conseguiu, Shank foi um sucesso, exclamou Yoruichi Shin, soltando o braço surpreso. Então era Shank. Masatsuki Aozaki sentiu o poder fluindo através dele. Ele olhou para o ombro e, de fato, viu raios de Heiatsu como relâmpagos percorrendo seu corpo. O raio não apenas não o feriu, mas também se moveu ao seu comando, tão naturalmente quanto uma extensão de seus próprios membros. Ele não havia treinado para isso, mas parecia tão fácil quanto mover as mãos ou os pés. Eu consegui. Eu realmente sou um gênio. Masatsuki Aozaki declarou sem hesitar. Sem pensar duas vezes, ele girou o punho, enviando ondas de choque pelo ar. De fato, não é nenhuma surpresa. Seu talento torna isso natural. Yoruichi reconheceu sua ostentação sem questionar. Afinal, era de conhecimento comum. Que tal uma luta? Faz tempo que não treinamos aqui. Masatsuki Aozaki lhe deu uma piscadela brincalhona. O interesse de Yoruichi Shin foi despertado. Sem hesitar, ela ativou Shank novamente e raios saíram de suas costas. O salão de treinamento estava bem iluminado, silencioso e sem vento. Masatsuki, sua Heiatsu não está no meu nível, mas não se preocupe, eu vou me conter. Yoruichi falou com confiança. Vou suprimir minha Heiatsu para combinar com a sua, mas para um treino. Por que não fazemos uma pequena aposta? Uma aposta? Masatsuki Aozaki inclinou a cabeça. Em quê? Yoruichi se aproximou e sussurrou algo em seu ouvido. O quê? Como discípulo do capitão comandante, não tenho a mínima chance de me submeter a isso, exclamou Masatsuki Aozaki completamente chocado. Mas se recusou a admitir o quão tentadora a ideia era. Você também pode definir suas próprias apostas se quiser. Yoruichi lambeu os lábios, sua expressão era como a de um diabinho astuto, tentando-o ainda mais. Tudo bem, eu aceito, cedeu Masatsuki Aozaki, mas ainda não decidi meus termos. Te aviso mais tarde. Como aluno de Genrizai, ele herdou uma das melhores características de Yamamoto, nenhuma sensação de vergonha. Com a aposta definida, os dois tomaram posições em lados opostos do campo de treinamento. Yoruichi não perdeu tempo. Num piscar de olhos, sua figura se moveu de forma turva, avançando em direção a Masatsuki Aozaki como uma sombra. Ela tinha seus próprios motivos para propor uma aposta. Masatsuki tinha acabado de aprender o Shank, ainda não estava familiarizado com suas complexidades. Ela pretendia subjugá-lo rapidamente, forçando-o a uma posição em que ele não teria escolha a não ser ceder. Afinal, eles tiraram um mês inteiro de folga. Isso significava mais de 20 dias de liberdade ininterrupta. Claro, ela tinha que aproveitar ao máximo. Estrondo. As palmas das mãos colidiram, produzindo um impacto profundo e ressonante. Tão rápido, o coração de Masatsuki Aozaki apertou. O golpe de palma de Yoruichi Shin foi rápido e pesado. Se isso tivesse acontecido antes de ele dominar o Shank, ele teria sido forçado a contra-atacar com Ikotsu. Ikotsu era sem dúvida mais forte, mas esse golpe de palma superou as técnicas comuns de Akuda. Comparando os dois, Ikotsu era uma técnica do tipo rajada, que reunia imenso poder em um único golpe. Shank, embora mais fraco em força bruta, permitia ataques contínuos. Masatsuki Aozaki se firmou, não ousando baixar a guarda. Bum, bum, bum. As duas figuras se enfrentaram em trocas rápidas, e a batalha se desenrolou do outro lado do salão de treinamento. Akuda contava com visão aguçada, reflexos rápidos e coordenação perfeita de mãos, olhos, corpo, mente e trabalho de pés. Yoruichi Shin era inegavelmente uma mestre de Akuda, com suas habilidades aprimoradas ao mais alto nível. Mas Masatsuki Aozaki não era mais o novato que já fora. Tendo herdado os ensinamentos de Yamamoto e passado por um treinamento extensivo, ele estava familiarizado com o combate. Apesar dos movimentos rápidos e precisos de Yoruichi, ele se adaptou rapidamente. Naquele momento, a percepção espiritual de Masatsuki Aozaki confirmou que Yoruichi realmente havia liberado sua Heiatsu completa, apenas para suprimi-la novamente. Ele sabia que conseguia reproduzir os movimentos dela, mas seu corpo ainda não estava totalmente adaptado. Até mesmo socos e chutes simples ainda pareciam artificiais. A batalha continuou. Superficialmente, Masatsuki Aozaki parecia cada vez mais à vontade. E na verdade, ele era. A cada bloqueio e contra-ataque, ele refinava seu controle sobre o corpo. Enquanto isso, Yoruichi havia abandonado seu comportamento despreocupado de sempre. Agora totalmente engajada na batalha, ela exalava uma intensidade afiada e natural. Seus movimentos irradiavam uma sensação inerente de perigo. Uma série de socos e chutes precisos gradualmente encurralou Masatsuki Aozaki, limitando seu espaço para esquivar. Então, Yoruichi de repente gritou. Haitei SH. Chiar.
Ela levantou a palma da mão, crepitando de eletricidade, e o trovão ecoando nas pontas dos dedos. Que diabos? Mas Atsuki Aozaki congelou por uma fração de segundo. Eu não sou um zumbi. Por que você está me batendo com o palma-trovão? Haitei SH. Espera, não é um nome que mencionei casualmente enquanto contava uma história? Ela desenvolveu esse movimento com base nas minhas ideias? Sem espaço para se esquivar, mas Atsuki Aozaki não recuou. Em vez disso, liberou sua Reiatsu, canalizando suas propriedades elétricas para a palma da mão para enfrentar o ataque de frente. Estrondo. Um impacto profundo e retumbante ecoou pelo salão enquanto ambos os lutadores foram lançados para trás, derrapando até parar a várias dezenas de metros de distância. Lutas comuns de Akuda não eram tão destrutivas. Mas Shank não era um Akuda comum. Cada golpe tinha uma força tremenda, movimentos casuais por si só eram capazes de quebrar pedras e rachar o chão. Se Masatsuki não tivesse instintivamente conseguido condensar sua própria versão de Haitei SH no último segundo, ele teria sido o único a ser lançado voando. Embora seu braço direito doesse devido ao impacto, a expressão de Yoruichi permaneceu animada. Ela sorriu, recusando-se a admitir a derrota. Haitei SH é só um truquezinho. Eu tenho movimentos ainda mais fortes que você ainda não viu. Mas Atsuki Aozaki, bem acostumado com a natureza competitiva de Yoruichi, simplesmente acenou para que ela continuasse. Vamos lá, Yoruichi. Capítulo 88. Estrondo. Rochas esmagadas caíram uma após a outra, levantando uma enorme nuvem de poeira. Mas Atsuki Aozaki, com raios crepitando ao redor de seus pés, empurrou-se levemente do chão, esquivando-se de um golpe de mão coberto de raios. Ele riu baixinho. Então, esses são os movimentos mais fortes, dos quais você estava falando? Yoruichi Shin, parada diante dele, abaixou a cabeça de repente. Ao ver seus ombros tremerem levemente, mas Atsuki Aozaki pensou, não me diga que ela está realmente brava? Quando ele estava prestes a oferecer algumas palavras de conforto sem entusiasmo, Yoruichi levantou a cabeça abruptamente. Um sorriso malicioso se espalhando por seu rosto. Você melhorou rápido, garoto, mas eu não vou desistir. Hoje vou garantir que você entenda o quão forte seu capitão realmente é. Acho que estava pensando demais. Mas Atsuki Aozaki suspirou interiormente antes de dizer, eu já aprendi esse seu golpe de mão. Tem mais alguma coisa? Yoruichi imediatamente cerrou os punhos. Não fique convencido. Palma-trovão é só um truquezinho que eu uso para parar cercas vivas. Eu nem te mostrei meu verdadeiro trunfo ainda. Ela desenvolveu uma técnica só para jardinagem? O que aconteceu com todos os servos Shin? Mas Atsuki Aozaki claramente não acreditou nela. Até a teimosia deve ter limites. Balançando a cabeça, ele deu um sorriso irônico. Um trunfo, hein? Então se apresse e me mostre. Eu adoraria aprender. Yoruichi hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Mas Atsuki Aozaki exagerou num suspiro dramático. Me segurar? Isso dói, sabia? Ele sorriu descaradamente. Ele sabia que Yoruichi não hesitaria durante uma luta. Ele tinha certeza de que ela não tinha nenhuma técnica oculta, apenas muito orgulho. Cruzando os braços, Yoruichi bufou. Ainda não dominei completamente. Não quero te machucar acidentalmente. Você deveria ser grata. Se eu fosse você, simplesmente me renderia. Sua expressão séria fez Masatsuki Aozaki parar. Por um momento, ele não teve certeza se ela estava blefando. Você realmente tem um trunfo? Então, mostre-me logo. Ele estreitou os olhos. Ou, você não acredita na minha força? Relaxe. Contanto que você não trapaceie e libere toda a sua Reiatsu, eu posso bloquear qualquer coisa que você lançar contra mim. Ele parecia absolutamente confiante. Se Yoruichi realmente tivesse uma técnica poderosa, ele queria ver com os próprios olhos. E foi então que ele percebeu que tinha caído direto numa armadilha. O olhar de Yoruichi cintilou maliciosamente, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ela hesitou, só um pouco, antes de dizer, mas esse movimento é realmente poderoso. Eu ainda não o dominei completamente. Mas Atsuki Aozaki deu um passo à frente, cheio de energia. Já derrotei um capitão. O que há para temer? Os olhos de Yoruichi brilharam. Então vamos fazer uma aposta. Mas Atsuki estava se gabando sobre seu futuro domínio sobre a Sociedade das Almas quando suas palavras o pegaram desprevenido. Que tipo de aposta? A aposta é simples. Nossas sessões de treino durarão até o fim do feriado. 10 dias. Esse é o meu limite. Mas Atsuki Aozaki hesitou, mas depois de pensar bem, percebeu que não estava exatamente em desvantagem. Além disso, se eu ganhar, poderei fazer 2 pedidos. Fechado, concordou Yoruichi sem pensar 2 vezes. Mas Atsuki Aozaki congelou. Espera. Será que fui enganado? Yoruichi Shin continuou. Só para deixar claro, uma vez que você concorda, não há como voltar atrás. Claro, assentiu Masatsuki Aozaki. A palavra de um homem é a última. Embora dificilmente se considerasse um homem honrado, ele não tinha intenção de voltar atrás no acordo. Yoruichi deu um sorriso maroto. Antes de começarmos, um pequeno aviso. Se eu me esforçar ao máximo com esse movimento, consigo nivelar uma pequena colina. Mas Atsuki Aozaki ficou atordoado. Em um instante, ele sentiu a mudança na aura de Yoruichi. Ela não estava brincando. Ela tinha a intenção de derrubá-lo. Lambendo os lábios, ele pensou. Ela está me guiando passo a passo. Então era isso que ela estava esperando. Talvez eu devesse simplesmente me render? Não é como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Esqueça. Se ela tem algo tão forte, é melhor eu ficar de olho. No momento em que esse pensamento passou pela sua mente, a aura de Yoruichi aumentou dramaticamente. Prepare-se para encarar isso de frente. Trovões rugiam ao redor dela. Shunk, Raijin Kenbu. O crepitar da eletricidade se intensificou, raios perdidos quebrando o chão.
Com um leve aperto de punho, Yoruishi reuniu o relâmpago crescente na palma da mão. Ele se condensou, tomando forma, uma longa espada de relâmpago branco puro, perfurando o céu. Sua Heiatsu fluía em ondas, tão densas que pareciam quase tangíveis. Do lado oposto, Masatsuki Aozaki ainda parecia relaxado, mas por dentro estava alarmado. Droga, Yoruishi! Com uma demonstração dessas você está tentando me matar? Não que ela pudesse ouvir os pensamentos dele, e mesmo que pudesse, provavelmente não se importaria. Ela já dominava essa técnica. Mesmo que Masatsuki não conseguisse bloqueá-lo, ela estava confiante de que não lhe causaria danos sérios. Com essa certeza, a espada de relâmpago em sua mão brilhou ainda mais, iluminando todo o campo de treinamento. A densidade de sua Heiatsu tornou o ar denso e pesado, com ondas de calor percorrendo o espaço. Aceite sua derrota, Masatsuki Aozaki. Yoruishi soltou uma risada selvagem e balançou a lâmina para baixo. O enorme pilar de relâmpagos expandiu-se rapidamente na visão de Masatsuki. Suas pupilas se contraíram. Estava claro que não havia como ele aprender essa técnica naquele momento. Mas isso não significa que ele iria simplesmente ficar sentado e aceitar. Ele ainda não dominava muito o Shank, mas ainda era discípulo de Genrizai. Firmando os pés, ele assumiu uma postura equilibrada, uma mão formando uma palma na frente e a outra fechada na cintura. Os relâmpagos ao redor dele desapareceram num instante, substituídos por um calor crescente, e o próprio ar ficou escaldante. Ikotsu, Intei. Ikotsu, Imperador da Chama. Com um grito baixo, Masatsuki Aozaki desferiu seu soco. O nome era algo que ele tinha acabado de inventar, mas, na realidade, era Ikotsu, uma combinação de Shank, um nome baseado em fogo. Chamas brancas irromperam de seu braço direito, enquanto jatos gêmeos de fogo saíam de seus ombros como propulsão de foguete. Estrondo. A chama encontrou o relâmpago. O impacto criou uma onda de choque ensurdecedora, sacudindo todo o centro de treinamento enquanto o próprio chão gemia em protesto. Os olhos de Yoruishi se arregalaram ao ver sua Heiatsu flamejante. Ela imediatamente sentiu que algo estava errado e reagiu instintivamente. Em um instante sua espada de relâmpago ficou mais densa, seu tamanho e poder aumentaram. Que diabos? Masatsuki Aozaki exclamou ao sentir a força da espada aumentar, mas ele não recuou. Estrondo. Como esperado, ele foi arremessado como uma bala de canhão, colidindo com uma formação rochosa distante e quebrando várias pedras com o impacto. Quando a poeira finalmente baixou, Yoruishi reapareceu diante dele, deitado no chão. Masatsuki suspirou e perguntou: "Você acabou de aumentar seu limite de Heiatsu, não é?" Não que ele não pudesse aceitar a derrota, mas naquele breve momento, ele definitivamente sentiu a Heiatsu de Yoruishi atingir um nível muito além do que um tenente seria capaz. Yoruishi permaneceu em silêncio por um instante antes de, sem jeito, mostrar a língua. Ao ver a reação dela, Masatsuki Aozaki soube que estava certo. Isso não conta. Você quebrou as regras. O quê? De jeito nenhum. Yoruishi protestou, mas depois de uma breve pausa, ela rapidamente ofereceu. Tudo bem, que tal declararmos empate? A aposta continua válida. Masatsuki lançou-lhe um longo olhar, e então assentiu levemente. Capítulo 89. O tempo voou, e num piscar de olhos, um mês havia se passado. Masatsuki Aozaki e Yoruishi Shin passaram um mês inesquecível juntos, levando um ao outro ao limite. Seus corpos espirituais e Heiatsu foram temperados como nunca antes e no grande esquema da vida, eles deram mais um passo à frente. Descobriu-se que o treinamento adequado pode de fato aumentar a força de uma pessoa, mas o treinamento excessivo também pode fazer com que a pessoa se sinta espiritualmente vazia. Masatsuki Aozaki não tinha certeza de como Yoruishi estava lidando com isso, mas ele definitivamente sentia um certo vazio surgindo. Depois de se separar dela no Distrito Nobre, ele se mudou para uma propriedade luxuosa, um símbolo claro de status nobre, um presente do clã Tsunayashiro. Quando o apresentaram, eles sutilmente sugeriram que manteriam o assunto em segredo. Ele não recusou. Simplesmente aceitou sem reclamar. Felizmente, eles tiveram o bom senso de não enviar nenhuma empregada para ele, caso contrário, Hanjiko Matsumoto o teria infernizado. Ou talvez eles estivessem apenas preocupados que um servo pudesse soltar a língua e dizer algo que não deveriam. No pátio, Hanjiko Matsumoto praticava seu shikai há sabe-se lá quanto tempo. O som do vento uivante não parava, só aumentava, como se uma tempestade estivesse se formando. Masatsuki Aozaki deitou-se com os olhos fechados, fingindo dormir, ouvindo o vento do lado de fora da janela. Ele achou difícil de acreditar, mas a sala estava gradualmente ficando silenciosa. Hanjiko finalmente esfriou. Uma figura solitária estava ajoelhada no tatame, observando Masatsuki Aozaki em silêncio. Era um homem de meia idade, de aparência comum, com cabelos pretos impecavelmente aparados. Sua postura era impecável, rígida porém natural, e vestia uma túnica que lembrava um Kiton da mitologia grega. Sua presença era serena, mas seu olhar, aqueles olhos, parecia perscrutar a própria trama do destino, impossível de encontrar diretamente. Masatsuki Aozaki abriu os olhos e congelou. O homem parecia familiar, mas ele não conseguia se lembrar de onde o tinha visto antes. Com uma gentileza quase divina, o homem levantou a mão, chamando-o para se aproximar com um sorriso suave e conhecedor. A luz dourada do crepúsculo entrava por trás dele, projetando uma sombra alongada que se estendia sobre Masatsuki Aozaki. Algo nisso tornava a recusa impossível. Ele se levantou da cama e em algum momento, um manto esvoaçante apareceu sobre seus ombros, um material desconhecido, mas leve. Passo a passo, ele se aproximou do homem. E quando ele finalmente pegou sua mão, o homem se levantou, sem afrouxar o aperto, levando-o em direção à cabeceira da cama. Mas o que ele viu em seguida não foi Hanjiko praticando com seu zanpakuti. Em vez disso, diante de seus olhos, a sociedade das almas se desdobrou por completo. Então o mundo dos vivos. E por fim, até o eco-mundo. Através de uma janela pequena e modesta, ele podia ver todos os 3 reinos.
O homem soltou a mão, colocando-a levemente no parapeito da janela, enquanto os dedos batiam ritmicamente na madeira. Mas Atsuki Aozaki permaneceu ao seu lado, confuso, estudando-o cuidadosamente sob o brilho fraco do sol poente. Não havia nada de particularmente notável nele, exceto por aqueles olhos sutilmente diferentes, mas de outra forma indistinguíveis de qualquer homem comum entre os incontáveis seres dos três reinos. Contudo, sua presença carregava uma divindade inexplicável. Cada movimento irradiava um ar de santidade, como se ele tivesse nascido intocado pela poeira do mundo. Ele se encostou no parapeito da janela, olhando para longe. Mas naqueles olhos, aqueles olhos que tudo viam, havia algo profundamente humano, um traço de solidão, um forte contraste com sua presença quase divina. Por um breve momento, Atsuki Aozaki sentiu como se ele também carregasse a mesma aura divina. Mas ele sabia melhor. Ele não era uma divindade, separado do mundo. Ele não passava de um homem, uma alma vulgar, irremediavelmente indulgente com os prazeres da vida. Então, meu nome é Masatsuki Aozaki. Depois de pensar um pouco, Masatsuki Aozaki decidiu que seria melhor cumprimentar esse tipo de pessoa e mostrar alguma simpatia. O pôr do sol refletiu nos olhos do homem enquanto ele suavemente dizia, meu nome é Javé. Masatsuki Aozaki achou que ele estava brincando. Esse nome pertencia ao deus das religiões ocidentais, originalmente escrito como YHWH. Os antigos deram à sua divindade um nome tão difícil, supostamente para impedir que os mortais o pronunciassem diretamente. Com o tempo, à medida que o nome foi sendo transmitido, as pessoas passaram a entender mal sua pronúncia, e ele passou a ser conhecido como Jeová. De repente, Masatsuki Aozaki pensou em Ivasha. O nome Javé era notavelmente semelhante a Ivasha. No entanto, depois de viver neste mundo por tantos anos, ele entendeu que eles não eram a mesma coisa, e o homem diante dele não se parecia com o Ivasha que ele conhecia. Masatsuki, o que você acha deste mundo? Perguntou o homem virando-se para olhá-lo. Masatsuki Aozaki quase pulou de choque. A última vez que alguém lhe fez essa pergunta, foi Suki Aizen, bem no meio das ruas de Sereitei. Masatsuki, o que você acha deste mundo? Uma pergunta simples, porém complexa. Quando Aizen perguntou, Masatsuki Aozaki sentiu como se estivesse sendo testado. Mas quando este homem disse as mesmas palavras, o significado era completamente diferente. Era como se ele já soubesse que Masatsuki não pertencia a este mundo, como se estivesse perguntando da perspectiva de um observador, e estivesse genuinamente ansioso pela resposta. Quem diabos é você? A voz de Masatsuki Aozaki tremeu levemente. Pela primeira vez, ele sentiu que as coisas estavam completamente fora de seu controle. Não importa. Eu simplesmente senti que sua conexão com este mundo está se fortalecendo, que você está aceitando isso. Então, aproveitei a oportunidade para vir te ver, disse o homem que se autodenominava Yave. É uma honra conhecê-lo, nobre forasteiro. Não seja ridículo, nobre forasteiro. Sou apenas um nobre menor, nada grandioso, e que forasteiro? Não sei do que você está falando. Era o Aizen? Ele tinha me prendido em Kikasui Jetsu? Mas como ele poderia saber que eu era um estranho? Não sou uma ilusão criada por ninguém. Vim te ver por livre e espontânea vontade. Javé pareceu ver através de seus pensamentos e olhou pela janela. Os dois ficaram perto da janela, como viajantes em uma estrada desconhecida, estranhos, mas dispostos a admirar a paisagem juntos. E eu sinceramente quero ouvir sua resposta. Minha resposta? Olhando em seus olhos sinceros, Masatsuki Aozaki sentiu que talvez devesse dizer o que realmente pensava. É aqui que eu pertenço. Não sei quanto aos outros, mas para mim, este mundo é interessante. Só curiosidade? Essa é uma resposta preocupante. Mas pelo menos é melhor do que manter hostilidade em relação ao mundo. Yave coçou o queixo e sorriu ironicamente. Num piscar de olhos, transformou-se num homem comum de meia-idade. Por que eu seria hostil ao mundo? Ele não fez nada comigo, mas Atsuki Aozaki não pôde deixar de dizer. Como se tivesse encontrado a resposta que procurava, o homem de meia-idade caiu na gargalhada, enxugando as lágrimas dos cantos dos olhos. Garoto, estou começando a gostar de você. Mas Atsuki Aozaki estremeceu. Sem pensar, ele deixou escapar. Eu não gosto de homens. Yave congelou por um segundo, depois balançou a cabeça e riu. Não se preocupe, eu também não. Ele deu um passo à frente, e seu corpo atravessou a parede. À sua frente estendia-se um sol enorme e flamejante, erguendo-se cada vez mais alto. Espere. Sou só eu ou o sol está se aproximando? Mas Atsuki Aozaki foi tomado pela luz ofuscante. Capítulo 90. Ele pulou da cama, encharcado de suor, como se tivesse acabado de tomar um banho de sol dentro do próprio sol. Hanjiko Matsumoto ficou diante dele, olhando em choque antes de se sentar lentamente na beira da cama. A sala estava vazia, exceto por eles dois. Você teve um pesadelo? Perguntou Hanjiko. Ou você se cansou brincando com Yoruichi Shin por muito tempo? Eu tive um sonho. Não sei se foi um pesadelo, murmurou Masatsuki Aozaki, esfregando os olhos. O treinamento acabou? Ele se espreguiçou, sentindo como se o mundo ao seu redor tivesse se tornado mais sintonizado com ele, mais confortável. Se ele tivesse que descrever, seria um sentimento de pertencimento. Era como se até então ele não tivesse sido nada mais do que um viajante neste mundo, mas agora, este mundo começava a parecer um lar. Porém, se ele acreditasse nas palavras daquele homem, não era que o mundo havia mudado, mas ele finalmente estava aceitando isso. Está quase na hora do jantar. Você prometeu treinar com sua Zanpakuti por apenas 1 hora todas as tardes, Hanjiko bufou. E você dormiu o dia todo. Você é meio porco ou algo assim? Não, eu sou uma cobra. Mas Atsuki Aozaki piscou assustado. Ele achou que só tinha dormido algumas horas, mas na verdade dormiu um dia e uma noite inteiros. Parece que ele realmente precisava se controlar melhor. Eu não fiz nada de estranho, fiz.
Não, você estava desmaiada como um porco morto, disse Hanjiku balançando a cabeça. Se não acordasse logo, eu ia ligar para Capitão Noana. Mas Atsuki Aozaki pressionou a mão na testa. Quando exatamente esse sonho estranho começou? Teria começado no momento em que ele se deitou? Quando ouviu o vento pela primeira vez? Ou, ele ainda estava sonhando? A sensação de não conseguir distinguir a realidade da ilusão era irritante. Ele estendeu a mão e bateu na própria cabeça com força, depois abriu os olhos, e percebeu que não estava usando nada. Não me diga que esse cara, mas Atsuki estreitou os olhos, seu olhar afiado como uma lâmina, irradiando pura intenção assassina. Não é minha culpa, disse Hanjiku fraca. Você estava ali, completamente indefeso. Ainda bem que foi você. Mas Atsuki exalou alívio antes de fazer uma careta. Não é de se espantar que seu corpo todo estivesse dolorido e ele ainda estivesse suando. Ele devia ter acabado de treinar, mas aquele sonho parecia real demais. Ele ainda conseguia visualizar o rosto daquele homem de meia-idade com perfeita clareza. Normalmente, ele só tinha olhos para garotas, então por que um homem de meia-idade estava tão vividamente presente em sua mente? O jantar está pronto. Vamos. Ah, certo. Mas Atsuki pegou uma camisa aleatória e a vestiu antes de seguir Hanjiku para fora. Uma vez lá fora, Hanjiku pegou uma caixa de comida ornamentada com incrustações de ouro e começou a colocar os pratos na mesa, cada um meticulosamente arrumado. Vamos ver. Ela fez uma contagem rápida e fez beicinho. 9 pratos no total. E todos são os seus favoritos. Ela olhou para ele. Não me olhe assim. Você sabe que eu não sei cozinhar. O Ishimaru fez e mandou. Mas Atsuki Aozaki assentiu. Hanjiku era ótima para comer, mas cozinhar? De jeito nenhum. Esses pratos chineses autênticos tinham um cheiro incrível. Bastava sentir o cheiro para perceber que tinham sido feitos com verdadeira habilidade. Ele realmente não poderia ter escolhido um irmãozinho melhor que Gin Ishimaru. O cara conseguia lidar com quase tudo. Espere um segundo. Tenho algo ainda melhor. Hanjiku Matsumoto entrou na cozinha. Quando ela voltou, ela estava carregando várias garrafas de saquê. Bem, para que fique registrado, Yoruichi e eu não fizemos nada. Mas Atsuki Aozaki engoliu em seco. Sua cabeça zumbia ao perceber que ela claramente não o deixaria escapar tão facilmente. Hanjiku pegou uma garrafa e arqueou uma sobrancelha. Não quer? Claro, estou disposto. Mas Atsuki pressionou a mão na testa, seu rosto pálido enquanto pensava consigo mesmo. Vou acabar como Sunkushiki. Sentado à mesa de jantar, mas Atsuki parecia ter sofrido uma grande perda. O que é essa cara? Hanjiku, sentada ao lado dele, passou um braço ao redor dele e estufou as bochechas, irritada. Não é nada, nada. Mas Atsuki forçou um sorriso, apenas para perceber de repente que seu corpo não doía mais, suas costas não doíam mais e até mesmo sua tontura havia desaparecido. Não vou a lugar nenhum esta noite. Vou ficar com você. Hanjiku se animou instantaneamente, cutucando com o ombro repetidamente, claramente animada. Quando o jantar começou, eles se sentaram sob a luz fraca da luz bruxuleante das velas nas cadeiras de madeira da sala de jantar. Na verdade, Yoruichi veio te procurar hoje, disse Hanjiku. Vocês dois não brigaram, né? Essa era a maior preocupação de Masatsuki. Que tipo de pessoas você acha que somos? Hanjiku lançou-lhe um olhar furioso. Se alguém merece uma surra, é você, seu encrenqueiro. Espere, não me diga que vocês dois... Masatsuki ficou tenso, instintivamente levando a mão à cintura. Você tinha uma missão hoje, mas não apareceu na segunda divisão. Foi por isso que ela veio te procurar, explicou Hanjiku. Eu contei a ela o que aconteceu, e ela disse para te deixar descansar. Tarde da noite, no território da segunda divisão, o ninho das larvas estava intensamente iluminado. Além de Masatsuki Aozaki, que ocupava o posto de terceiro assento, todos os membros da unidade de detenção estavam presentes, uma ocorrência rara. O tempo estava terrível. Chuvas torrenciais caíam e ventos uivantes varriam a área. Os membros da unidade de detenção permaneceram imóveis sob a tempestade, suas figuras rígidas contra o vento e a chuva implacáveis. Na escuridão inquietante da floresta ao redor, apenas o brilho bruxuleante dos feitiços de Kid fornecia iluminação. De pé em meio à chuva torrencial, Yoruichi Shin, capitão da segunda divisão, acenou para os guardas posicionados no ninho das larvas. Atrás dele, ouviam-se os gritos furiosos de um homem. Yoruichi franziu a testa. Eu pessoalmente escoltarei Takazuji Hirofumi para dentro. A cela solitária está pronta? Está pronto. Abram o portão, gritou Gin Ishimaru de seu posto na entrada da masmorra. Takazuji Hirofumi pode não ter sido o criminoso mais perigoso do ninho das larvas, mas certamente foi o mais poderoso já confinado lá. Deixá-lo nas mesmas condições irrestritas dos outros presos de alto risco era muito perigoso. Ele teve que ser colocado em confinamento solitário sob supervisão rigorosa. Quando as pesadas portas se abriram com um rangido, Yoruichi levou Takazuji Hirofumi para dentro, prendendo suas mãos, pés e pescoço com algemas especialmente reforçadas. Você não pode fazer isso comigo. Você sabe quem eu sou, rugiu Takazuji. Pare de gritar. Claro que eu sei quem você é. Yoruichi deu um sorriso irônico. Mas o fato de você estar trancado aqui já diz tudo. Eles já te abandonaram, não é? Você não entende nada, zombou Takazuji. Com aquele idiota do Rentar morto, eles não podem se dar ao luxo de me abandonar. A família filial do clã Tsunayashiro nunca teve muitos capitães poderosos para começar. Além de um membro do ramo em prisão domiciliar e alguns peões bem posicionados dentro do Gotei 13. Ele era o único Shinigami da classe capitão que restava na família do ramo Tsunayashiro. Seu valor para eles era inegável. Não havia como simplesmente descartá-lo. Para ele, sua prisão aqui foi resultado de manobras políticas de casas nobres rivais, não da vontade do próprio clã Tsunayashiro. Afinal, os 46 centrais haviam escolhido poupar sua vida. Só isso já era prova suficiente. Parece que você sabe bastante coisa. Yoruichi cruzou os braços.
Se você estiver disposto a compartilhar informações ainda mais úteis, posso considerar melhorar seu tratamento. Ela se inclinou um pouco. Faz tempo que você não sofre assim, não é? Por um momento Takazuji pareceu tentado, mas então sua expressão endureceu. Ele fechou os olhos e ficou em silêncio. Claramente, o que ele mais temia era perder a vida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.